Naura, outra coisa, eu li que os transtornos mentais estão entre as doenças, os transtornos que mais incapacitam, né, para o trabalho. Você não acha que já está na hora das empresas, né, abrirem os olhos para isso, de ter trabalhos dentro, Sim. encarar isso de uma maneira mais séria? E outra pergunta, é uma experiência que eu tenho também na família, onde a questão da religião, que muitas vezes, pelo amor de Deus, eu não estou falando contra a religião aqui, muitas vezes nos ajuda, mas que atrapalhou muito nesse caso, principalmente nessa questão de ouvir vozes, tudo, porque até que a pessoa Sim. foi diagnosticada, que saiu, que teve certeza que aquilo não era algo espiritual, ali já se passaram anos, não é isso? Você já não acha que já está na hora da gente falar bastante disso abertamente, as autoridades prestarem atenção nisso, e principalmente as empresas? Sim, muito importante a gente falar disso, porque já tem projeto de leis no Brasil que as empresas deveriam ter dentro do seu quadro, né, de pessoas que trabalham, pessoas com deficiência. E a esquizofrenia, ela entra dentro do quadro de deficiência física. Ela é uma deficiência mental, então ela é protegida por lei, mas as empresas não fazem isso. Mas existe um projeto de lei, existe sim isso, e assim, é muito importante entender que eles podem sim trabalhar. Talvez eles não conseguem trabalhar 8 horas por dia, mas conseguem um part-time. Talvez eles não conseguem fazer trabalho que é muito em um ambiente estressor, um ambiente onde precisa, né, tipo, alguns tipos de profissões que a gente sabe que é profissões mais de risco, até para a saúde de qualquer um. Então, assim, mas eles são capazes, são pessoas capazes, são capacitados. Eles precisam de oportunidades, não de exclusão. Eles precisam de um trabalho de inclusão, né? E o que acontece também, como você falou da religião, eu também, sabe, eu acredito, eu tenho a minha religião, né? E eu me vi muitas vezes com isso, dizer que se não era espiritual, se não era. Então, muitas vezes eu já bati muito de frente com isso, né? Porque pode a pessoa até parar, muitas a gente conhece que pararam o tratamento ou nunca aceitaram o tratamento próprio por acreditar que é algo espiritual. E isso é muito sério, porque a gente está falando de uma doença que precisa ser tratada. Eu sempre falo para os meus pacientes, porque muitas vezes, Alex, até os próprios familiares, né, têm alguma resistência em dar medicação, próprio pelo preconceito sobre doença mental, ou internar, ou dar medicação. E às vezes eu falo, mas se o teu filho, ou tua filha, ou teu marido tivesse, não sei, um infarte, o que você ia fazer? Você ia deixar ele em casa? Você ia levar ele para a igreja? Ou você ia levar ele para o hospital? O que você ia fazer? Ou então, se ele tem, como você falou antes, diabetes, o que você ia fazer? Você vai levar ele para a igreja, você vai levar ele ficar em casa ou você vai dar a insulina que ele precisa? A doença mental é igual. Mesmo que eu não a veja, ela existe e ela dói, ela faz mal, a pessoa sofre. E é um sofrimento muito grande. Porque a pessoa sabe o que está acontecendo, ela entende o que está acontecendo, mas ela não sabe o que fazer, né? Então, assim, é um quadro muito difícil. E é por isso que as pessoas precisam compreender que as doenças mentais não é espiritual, é uma doença e precisa de tratamento. Ela precisa, sim, que as pessoas tenham uma espiritualidade, a fé ajuda muito, tudo isso ajuda, tudo que vem para agregar, bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo, mas isso não é espiritual, é uma doença. Tanto é verdade que as pessoas acometidas pela esquizofrenia, ela tem um excesso de produção de dopamina, né? Então, assim, e tem outros fatores também, né, no cérebro que vem afetado por esse transtorno. Então, não é espiritual. Isso, muitas vezes, é uma luta muito grande, porque é muito comum, né? Ah, ouve vozes, então isso é espiritual. E não é. É um Eu, quadro sério de psicose. eu imagino.
eu vejo pela forma, a maioria das religiões, todas, eu vejo eles pregam a verdade. Né? Isso é a verdade, não adianta, né? Como você falou. Se tomasse a medicação e não melhorasse, mas melhora, eu tenho um exemplo claro desse na minha família, você tem um, né, da nossa. Então, Sim, é uma coisa real, é uma coisa que precisa realmente ser mostrada. Naura, eu queria te agradecer demais, eu acho que nossos seguidores vão adorar muito essa obrigada a você, entrevista. Alex. E Muito queria que você obrigada pela fizesse oportunidade. as suas considerações finais, agradecer por você parar seu tempinho aí, você está em outra cidade, em outro país, né? Você está em Londres, parar para nos atender, e queria convidar você para falar também sobre outros transtornos, né? Porque eu acho que é importante, a gente precisa, Sim, muito e importante. fazer também um compromisso, né, com você, com as suas associações que você faz parte, que você conhece, que a gente vai entrar nessa luta também. Saúde e Evidência vai falar mais sobre esquizofrenia, vai falar mais Sim. sobre transtornos mentais e levar isso, pelo menos aqui no nosso ciclo, às autoridades, às empresas, e bater forte nisso aí. Certinho? Então, muito obrigada, Alex, pela oportunidade de falar. E uma coisa que eu gostaria que as pessoas soubessem, né, que tudo é possível. Não é fácil conviver com a esquizofrenia. Eu não estou aqui para dizer não é simples, é tudo muito simples. Não é simples, não é fácil, mas é possível. É diferente. Quando você conhece o caminho, fica mais fácil. Então, assim, tem muitas pessoas, né, que me ensinaram o caminho, me ensinaram, né, aonde chegar para conseguir com que o quadro do meu filho fosse um quadro melhor, estabilizado. E a minha informação hoje aqui é também dizer para essas pessoas: se formem, vai atrás. Em Goiânia, Alex, no ano de 2019, eu fui atrás da vereadora Cristina, que à época ela era uma vereadora. Eu consegui com ela fazer um projeto de lei que foi aprovado. Existe a lei em Goiânia, que foi de minha autoria com a doutora Cristina, que é do Dia da Consciência da Pessoa com Esquizofrenia, que é no dia 24 de maio. Se você quiser, eu te mando essa lei. Então, assim, pedir e bater com as autoridades, porque é um direito de cada um. E se você me der oportunidade, a gente pode estar falando uma outra vez, que eu passo para você as leis que dão direito a essas pessoas, elas têm direito de transporte público, elas têm direito também de comprar carro com isenção de impostos, elas têm vários direitos, só que ninguém fala, porque tem medo até de falar dos direitos por causa do estigma que envolve a esquizofrenia. Não, Entende? Então, Nara, assim, é muito importante a gente estar falando. Eu te agradeço. Aqui em Londres tem vários projetos, tem coisas maravilhosas. As pessoas aqui têm muita assistência, o governo dá muita assistência para as pessoas com transtornos mentais. Eles tentam inserir as pessoas no mercado de trabalho, eles tentam fazer com que elas sejam produtivas, que elas sejam independentes, mesmo tendo um quadro de esquizofrenia, mesmo sendo uma doença incapacitante, é possível sim ele ser capacitado dentro das limitações de cada um. não, Então, assim, é vamos sim. importante demais a gente estar falando sobre isso. Vamos sim, pode contar com a gente e a gente vai tornar isso uma rotina. Essa primeira entrevista a gente vai se transformar numa rotina e pode ter certeza que a sua luta é a nossa luta aqui também, tá bom? Muito Ai, que obrigado. bom, fico feliz, né, da gente estar junto. Muito Obrigado. obrigado mesmo, tá bom? Tá ótimo.